4 Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Promotor Santana quer interdição do camelódromo, alegando risco de incêndios. Você trabalhou em 2017, inscrito no PIS/PASEP, ainda não sacou o abono? Prazo termina sexta-feira. Queimadas apavorando a população diante do risco de doenças respiratórias. Também como destaque você conferindo, expectativa para o primeiro emprego. Unimar, a Universidade de Marília, lança 80 cursos à distância. Estamos na semana de informação sobre o vitiligo. Você sabe o que é? A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. Mais uma estatística preocupante no mercado de trabalho. O desemprego está afetando 41% de jovens, afetando inclusive, é claro, o futuro da Previdência Social. Por isso, para o primeiro emprego, qualificação e dedicação. Confira a matéria. Gestor de inteligência em marketing, Maurício trabalha há 8 anos e meio na mesma empresa, onde começou como estagiário. Apostei que poderia crescer aqui dentro, investi nisso, me empenhei para conseguir crescer e fiquei. Começar cedo a trabalhar e ainda se manter no primeiro emprego. Realidade bem distante da maioria dos brasileiros que hoje tentam uma colocação no mercado formal. Dados da RAIS de 2017, divulgados esta semana, revelam que o tempo médio de permanência dos brasileiros no primeiro emprego foi de 4,3 meses, pouco mais do que o período do contrato de experiência. Os patrões abrem mão dos funcionários para reduzir encargos trabalhistas em caso de demissão sem justa causa. 6 meses, eu acho. Eu fiquei 3 meses. O levantamento mostrou também que o brasileiro está demorando mais para entrar no mercado formal, de 25 anos em 2006 para 28 anos e 6 meses em 2017. E a gente pode atribuir isso, por exemplo, à escolaridade do trabalhador brasileiro que está aumentando e aí você posterga sua entrada no mercado de trabalho formal. Para quem emprega, pesa o custo de manter um trabalhador. No Brasil, a alíquota patronal para o INSS é de 20% do salário. Países como Dinamarca, Reino Unido e Estados Unidos, o percentual gasto com tributos fica abaixo dos 10%. O Henrique se formou em arquitetura em 2016. Antes de procurar um trabalho formal, decidiu fazer um intercâmbio. Aperfeiçoou o inglês, o que o ajudou na hora de conseguir o primeiro emprego, mas acabou demitido depois do contrato de experiência. Há 1 ano, tenta uma recolocação. Fica uma coisa assim que você não tem para onde ir, porque você não tem um emprego para demonstrar experiência, mas você também não arranja emprego para adquirir uma maior experiência, né? Enfim, fica um pouco nessa gangorra aí, nessa balança. E termina sexta-feira prazo para sacar abono do PIS/PASEP, referente ao ano de 2017. Então, quem está inscrito em um dos programas, no caso PIS é Caixa Federal, PASEP é Banco do Brasil para servidor público, atenção, e trabalhou em 2017 e até agora não sacou o abono, mais uma vez frisando, o prazo termina sexta-feira. O abono é no valor de um salário mínimo. É muito comum a dúvida do trabalhador com relação ao PIS. Quem tem direito ao PIS? A advogada especialista da área trabalhista dá a explicação aqui no quadro. Confira. O PIS ele é um programa de integração social. Qual que é o objetivo do PIS?
é integrar o empregado com o desenvolvimento da empresa. Então veja que o PIS, ele se aplica à empresa privada. Serve então o PIS para administrar e distribuir os benefícios com relação aos empregados que foram nele cadastrados. Então veja que não se recebe o PIS, e sim um benefício do PIS. E o benefício que mais se tem dúvida é com relação ao abono salarial de um salário mínimo. São 4 os requisitos para receber o abono salarial de um salário mínimo do PIS. Esses 4 requisitos, eles precisam ser cumpridos concomitantemente. Então não basta que o trabalhador satisfaça apenas um requisito. Os 4 requisitos devem ser satisfeitos. E quais são eles? Bom, o primeiro requisito é que o trabalhador ele já deve estar cadastrado no Programa de Integração Social, no PIS, há pelo menos 5 anos. A situação comum é que assim que a pessoa vai ter o seu primeiro emprego, ela tem a sua CTPS registrada, a empresa já faz o cadastramento no PIS, a pessoa terá o número do PIS. Mas mesmo assim, antes, ela pode fazer esse cadastro. Então, há 5 anos, ela precisa estar cadastrada no PIS. O segundo requisito, durante o ano base, que será calculado o valor desse benefício, ela deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias, consecutivos ou não. Terceiro requisito, a média mensal de salário desse ano base também deve ser inferior a 2 salários mínimos. Então, por exemplo, digamos em 2016 que o salário mínimo era R$ 880. Então, 2 salários seria equivalente a R$ 1.760. Então, até esse teto, a pessoa tem direito ao abono salarial do PIS. Se for superior a isso, não tem esse direito. E como quarto e último requisito, esse empregado ele deve estar relacionado na RAIS. O que é RAIS? É a Relação Anual de Informações Sociais. A RAIS ela é enviada pela empresa ao Ministério do Trabalho e Emprego e ali contém a relação de todos os empregados durante aquele ano. Então o empregado precisa estar relacionado nesse documento enviado pela empresa. Agora, quais são as categorias de trabalhadores que não têm direito ao abono salarial do PIS? Então vejam que no início a gente falou sobre pessoa jurídica, empresas privadas. Então a pessoa física, seja trabalhador rural ou urbano, ele precisa estar vinculado a uma pessoa jurídica. Não serve pessoa física, não vai ter direito a esse benefício. Também diretores sem vínculo empregatício, ainda que a empresa tenha optado por pagar o fundo de garantia, também não tem direito. Menores aprendizes e domésticas também não têm direito ao abono salarial do PIS. Agora, com relação ao valor do abono salarial do PIS. Então, o valor desse abono, ele é calculado 1/12 para cada mês. Então, se o trabalhador trabalhou os 12 meses do ano, ele terá direito a um salário mínimo completo. Se, por exemplo, ele trabalhou apenas metade do ano, 6 meses, terá direito a metade do salário mínimo e assim sucessivamente. Agora, com relação a quando eu posso receber o abono. Então, todo início do mês de julho, o CODEFAT ele emite um calendário onde você poderá verificar a data que você poderá receber o abono salarial. Vocês podem conferir esse link aqui na descrição do vídeo. Agora, por último, como receber o benefício? Bom, se você já tiver o cartão Cidadão da Caixa, você pode receber de 3 formas: pelo autoatendimento, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Se você não tiver o cartão Cidadão da Caixa, é só você comparecer em qualquer agência Caixa Econômica com um documento de identificação. E aí você poderá verificar ali quais são os procedimentos para receber. Muito bem. Lembrando de novo que quem trabalhou em 2017 inscrito do PIS/PASEP e ainda não recebeu o abono, prazo termina nesta sexta-feira. PIS é Caixa Federal, PASEP Banco do Brasil. Destaques do momento. Ministro da Economia ainda tem esperanças de que a Câmara Federal aprove uma economia de 960 bi com a reforma previdenciária. O mercado financeiro reduz para 0,87% a previsão de crescimento do PIB para esse ano. A arrecadação, apesar da recessão e do desemprego, a arrecadação tem alta de 1,92%. E uma informação que chama a atenção: o Sistema Único de Saúde, ou seja, o governo acaba de anunciar que poderá fazer
cirurgia de pessoas que nascem com sexo feminino, mas assumem a identidade masculina. Bem, continua cadastramento biométrico dos eleitores de Marília, visando as eleições do ano que vem. O cadastramento é obrigatório no Fórum Eleitoral, onde ficam os cartórios da Zona 70 e de número 400. Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Por telefone, vamos conversar com Karina Marcucci. Ela é da Justiça Eleitoral de Marília e diz que ainda metade dos eleitores marilenses, essa metade precisa fazer o recadastramento biométrico. Lembrando que nós ainda temos que cadastrar 97 mil eleitores, então nossa demanda precisa ser alta todos os dias, senão nós não teremos longas filas e com certeza não conseguiríamos atender com toda a eficácia e rapidez que hoje é atendido os eleitores no cartório eleitoral. Então compareçam rápido ao cartório eleitoral, tragam sua documentação. Nosso horário de atendimento é das 9 da manhã às 6 horas da tarde, nós não fechamos para o almoço, para que evite todas as situações em que o cancelamento do título eleitoral vai gerar na sua vida civil, como a suspensão de benefícios sociais, Bolsa Família, BCP. Fiquem atentos e compareçam ao cartório eleitoral. Quem não fizer vai ter o seu título eleitoral cancelado e a suspensão dos benefícios, inclusive os servidores públicos não recebem salários, suspende o CPF, Bolsa Família, empréstimos em bancos públicos não são concedidos, inscrição em universidades, emissão de passaporte e demais atos da vida civil serão todos restringidos para o eleitor que não fizer a biometria. Serão cancelados os títulos eleitorais, inclusive dos maiores de 70 anos. Portanto, compareçam ao cartório eleitoral, façam a sua atualização de seus dados e a cadastramento biométrico, porque a questão do voto ser facultativo não tem uma relação com a atualização de dados que estamos fazendo hoje. Avenida Brasil, 440, esquina com a Rua Paraná. Telefone 3422-5328. Das 9 da manhã até às 6 da tarde. Época de festas juninas, há sempre o perigo em relação a queimaduras. Exatamente por isso, o Ministério da Saúde está realizando uma campanha de alerta. Cuidado com queimaduras dessa época de festa junina. As queimaduras, de forma geral, em torno de 90% delas são decorrentes de negligência ou imperícia de alguém. Ou seja, é o manuseio errado, da forma errada, no local errado, de um agente que pode causar queimadura. Seja ele líquido aquecido, comida, ou fogo propriamente dito, ou líquido inflamável, ou eletricidade e algumas outras coisas que podem causar queimadura. Relacionado às queimaduras, na hora que estão fazendo, né, as canjicas, né, como é que se diz, os produtos que vão consumir na festa, acaba a mãe ou quem estiver ali na beira do fogão deixando sempre os cabos da panela do lado de fora, uma prática totalmente errada. É melhor evitar colocar sempre para dentro e ficar observando sempre as crianças, que são curiosas, né, e acabam querendo ver, pulam, puxam e acaba acontecendo um acidente. Evitar crianças na cozinha na hora de preparo de alimentos, ou sempre, quando for acender a fogueira, churrasqueira, alguma coisa, nunca ter criança observando alguém nas proximidades. Fazer sempre seguir as normas de segurança. Nessa época das festas juninas, então, tomar cuidado com as fogueiras, tanto na hora de acender, como brincar nas proximidades, evitar esse tipo de coisa. E os fogos de artifício, o ideal é não permite que se use, mas já que vai usar, seguir as normas de segurança do produto, inclusive com as faixas etárias. Uma vez queimado, não desqueima mais. Então, uma vez queimado, você vai ter muito sofrimento, pode ter deformidades, mutilações e etc. Então, o mais importante é prevenir mesmo as queimaduras. Tá aí, a dica importante realmente não se pode brincar com coisa séria.
Destaques do momento: o número de mortes por dengue é mais que o dobro em relação ao mesmo período do ano passado. Por enquanto, o país já teve 366 mortes por dengue. Aqui em Marília, uma morte confirmada e 2 suspeitas. Ainda 1 em cada 5 motoristas admite uso do telefone celular enquanto está dirigindo. E você? Fala ao celular enquanto está ao volante? Rio de Janeiro. A Câmara do Rio confirma para esta terça-feira a votação do impeachment do prefeito Crivella. Destaques do momento. Daqui a pouco, preocupação dessa época em relação às queimadas, doenças respiratórias. A Unimar lança 80 cursos à distância. A gente volta já já. Há mais de 40 anos, os moradores de Marília esperavam por esta obra, a estação de tratamento de esgoto. A construção da estação nas bacias do Pombo e do Barbosa terminou em agosto. E a prefeitura também já assinou o convênio para a da bacia do Palmital, a última fase dessa grande obra. Tratar o esgoto significa mais saúde para você, mais respeito com o meio ambiente e mais desenvolvimento para a nossa cidade. Proáguas, Prefeitura de Marília. Tratar do esgoto é cuidar da vida. Com experiência no mercado da construção civil desde 1986 e mais de 2,5 milhões de metros quadrados construídos e 40 mil unidades entregues, a Menin Engenharia tem como objetivo dedicar-se à construção de obras civis e execução de projetos especializados. Responsável pelos principais projetos executados e entregues em Marília e outras regiões do estado de São Paulo e Paraná. Menin Engenharia assume posição de destaque no setor. Em busca da satisfação total de seus clientes, a Menin implantou o Programa de Qualidade Total, o que explica o sucesso dos seus empreendimentos. Festival de Prêmios Tausti. Mais de 330 mil reais divididos em 70 vales compras de R$500, 70 de R$1.000 e mais 7 quids zerinhos. A cada R$50 em compras é gerado o número da sorte e a cada 3